O nosso retiro quaresmal com o tema que se aproxima, que é a Semana Santa. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a cruz, o peso da cruz que levou o bom Jesus. Caríssimos, em primeiro lugar, a cruz, tomada como o símbolo do amor verdadeiro, aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega, não é uma invenção nossa. A cruz não foi a Igreja Católica que inventou, não. Foi o próprio Jesus quem começou a falar dela, e falando dela, ele deu sentido a ela. O Senhor não tinha ainda morrido na cruz, nem subido ao Calvário, mas ele dissera aos seus apóstolos, que talvez não tenham entendido direito, mas ele disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Esta frase deve ter soado, podemos dizer, enigmaticamente nos 12, como um enigma. Tomar a cruz? Que é isso? Mas depois ela tornou-se o cartão de identidade do Cristo e, obviamente, do cristão. Meu, seu. O cristão, nós, eu e você, é aquele que, para seguir Jesus, renuncia a si mesmo. Poderíamos nos perguntar: o que é renunciar a si mesmo? O que significa isso? O que é esse tomar a cruz? O que quer dizer? Quer dizer, meus irmãos, renunciar às próprias vontades e aceitar o que no dia a dia nossa vontade é crucificada, para que a vontade de Deus prevaleça. É isso que Jesus quer que nós abracemos, que contraria a nossa vontade. A cruz contraria a vontade humana. A cruz contraria o desejo humano. Mas Cristo quer que nos unamos a Ele, ou seja, a sua vontade. Jesus quer que nos unamos à vontade dEle, e se eu sou cristão, tenho de passar por um transplante de coração. Ora, o que é isso, padre? Transplante de coração? É isso mesmo, meus irmãos. Tirar o meu para receber o de Cristo. Tirar o meu coração e receber o coração de Cristo. Tenho de renunciar à minha vontade para querer o que Ele quer. Querer o que Jesus quer. Eis, meus irmãos, o que está por trás do símbolo da cruz. Querer a vontade de Jesus. Se agirmos assim, seremos vitoriosos. Por quê? Que vitória tem a cruz, se ela é sinônimo e símbolo de dor, de sofrimento? Porque é certa a vitória de Cristo. Certa, verdadeira,
A vitória de Cristo é certa. Se quisermos tudo o que Jesus quer, por maiores que sejam as nossas dificuldades, podemos ter a certeza de uma coisa: estamos do lado vitorioso. Talvez não vejamos a vitória imediatamente. Talvez não vejamos a vitória aqui nesta vida, mas nós estaremos do lado vitorioso. A cruz é o lado vitorioso. E por isso é necessário uma festa. E tem na igreja a exaltação da Santa Cruz, a vitória de Cristo sobre o pecado. Então, Padre, o que precisamos fazer na prática para renunciar a nós mesmos, aceitar a cruz e seguir? Número 1, Deus nos amou com amor infinito. O amor de Deus não tem limite. E como é que Deus provou esse amor? Quis encarnar-se, primeiramente, tornar-se homem, tornar-se humano, e depois, segundo, ser crucificado por amor. Só por amor estás aqui, Senhor. Somente por amor Ele veio, Ele desceu. Somente por amor Ele veio encontrar a humanidade. Foi Jesus quem em primeiro lugar nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Tomou a cruz, renunciou a si mesmo e foi até o Calvário. Foi pregado na cruz. Morto, inocente que era, mas viveu tudo isso pensando em cada um de nós, pensando em mim, pensando em você. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Você já parou para pensar? Foi por você. Como não, diante desse amor, confiar? Como não se entregar e dizer: ninguém jamais me amou assim? Quem amou você e deu a vida por você? Alguém já provou o amor por você, dando a vida por você? Não. Nenhum ser humano dá a vida por nós. Só Jesus. Meus irmãos, nosso maior inimigo somos nós mesmos, quando negamos a cruz. Qual é a resposta do cristão diante da cruz? Renunciar a si mesmo, abraçar as contrariedades que a vida me impuser, aceitando por amor, vou me unir a Jesus dizendo: Senhor, vós sabeis o que é bom para mim. Seja feita a vossa vontade. É assim que rezamos no Pai Nosso? Se abraçamos imediatamente o que Jesus quer, estaremos do lado do vencedor. Vitória tu reinarás. Poderemos estar certos de que a nossa aposta está garantida. Abraçando a cruz, estamos do lado certo. A cruz é a vitória de Cristo crucificado sobre os nossos pecados, vence o mal, esmaga a cabeça da serpente e nos dá a glória do céu. Como a serpente de bronze, outrora levantada no deserto, curou os hebreus.
Olhai para a serpente e sereis curado. É dessa mesma forma que a cruz de Cristo exaltada, ela nos dá a vida, vida que vem do céu, vida que vem de Deus, vida que vem do próprio Cristo. Meus irmãos, quem foge da cruz é o diabo. Por isso todo católico deve ter a cruz na sua casa com um crucificado, porque o diabo foge da cruz. É importante lembrar-se disso. Algumas pessoas têm a impressão, e até uma impressão equivocada, de que celebrar a paixão é celebrar uma derrota. Como se depois da ressurreição não tivesse vitória. Isso é errado. Tanto a paixão quanto a ressurreição são vitórias de Cristo. Vitórias. Por isso na sexta-feira santa cantamos: vitória tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. É importante todo dia lembrar disso. Minha cruz me levará à salvação. Minha cruz me levará ao reino dos céus. Todos os dias devemos nos lembrar. E quando Cristo morreu na cruz, Ele foi vitorioso, apesar de invisível. Que vitória é essa? A vitória sobre Satanás e sobre a morte eterna. 3 dias depois, Jesus ressuscitou, a vitória chegou, e Ele se manifestou aos nossos olhos, e a ressurreição é, pois, a manifestação, o sinal, o fulgor de uma vitória já conquistada. Que gosto tem a vitória, se ela não tem luta? A tua vitória tem gosto se você arregaçar as mangas e lutar, e dar a vida. É importante não separar uma verdade da outra, a verdade da cruz e a verdade da vitória, são os dois lados de uma mesma moeda. Afinal, há algo de satânico em querer viver um cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem cruz. E não é exagerado dizer isso. Jesus mesmo disse: é satânico um cristianismo sem cruz. Aceita a tua cruz e segue-me. Foi o que Jesus disse. Quando nosso Senhor ouviu a profissão de fé de Pedro, ele disse: Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus exultou de alegria. E Jesus fez um grande desafio e um elogio a Pedro. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro então chamou Jesus de lado e começou a censurá-lo. Que Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus virou para Pedro e dirigiu-lhe um grande xingamento: vai para longe, para trás, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço. Ora, antes Pedro fora a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Agora, Pedro é a pedra de tropeço? Pois bem, a cruz é difícil de aceitar. Professar a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, mas rejeitar a fé em Cristo crucificado
é satânico. Só Satanás não gosta da cruz. Só Satanás não quer a cruz. Por isso, seja feliz e faça tudo na sua vida. A felicidade para Satanás é mergulhar no mundo e se confundir com o mundo. Ora, meus irmãos, Jesus mesmo disse: afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Queremos seguir Jesus ressuscitado, mas não queremos seguir Jesus crucificado. Esse é o absurdo da vida cristã. É o absurdo seguir Jesus sem cruz. Venha para a minha igreja e todos os seus problemas acabaram. Coloque uma oferta e a sua bênção será gigantesca. Como se compramos Deus, como se a felicidade fosse comprada. Não, a felicidade foi conquistada com o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que nos conquistou o céu. O sangue derramado. Meus irmãos, o que Satanás mais deseja são cristãos sem cruz, que pensa como pensou por um momento o apóstolo Pedro, que isso não te aconteça. Não, cruz credo, doença, enfermidade, cruz longe de mim. Renuncio e renego. Não quero saber de cruz, não quero saber de sofrimento. Irmãos, não há cristianismo sem cruz. Se a cruz nos visita, vem sempre acompanhada de Jesus. Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Todos temos uma cruz, e esta cruz nos purifica. A cruz nos humilha, mas para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos. Poderíamos dizer que Jesus carregou a cruz 2000 anos atrás, mas que continua a agonia até o fim dos tempos. Por quê? Porque nós, membros do seu corpo, continuamos a ser crucificados, de modo que a vitória de Cristo se prolonga pelos séculos, porque somos crucificados todos os dias. Quando Deus triunfa nos nossos corações, quando permite que sejamos crucificados e o egoísmo é destruído, Jesus se torna vencedor. Renunciar a si mesmo. Você quer conhecer a si mesmo? Quer conhecer quem são de verdade as pessoas de sua família, seus colegas de trabalho, seus irmãos de igreja? Então conheça a cruz que eles estão carregando. É nisso que se manifesta quem nós somos de verdade, desde que possamos dizer, a exemplo de São Paulo: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Porque é só com Jesus que nós conseguimos carregar a nossa cruz. Só com Jesus. Só em Jesus. Essa é a perfeição humana. Sim, meus irmãos, é verdade. A gente esperneia. Todos nós nos esperneamos. Assim como Pedro, que não aprendeu logo a lição de início. Mesmo depois de Jesus o chamar de Satanás. Vemos a narrativa da paixão, vinda da última ceia. Pedro fazer juras ao Senhor: Senhor, eu te seguirei, eu irei contigo até a morte. E todos os outros repetindo também.
Aliás, o Evangelho de Mateus nota essa peculiaridade. Não foi somente Pedro quem disse: Senhor, eu irei contigo até a morte, mas todos os discípulos. Portanto, nós também. Se Jesus nos perguntasse então se estaríamos dispostos a morrer por Ele, certamente faríamos a mesma bravata de Pedro: eu vou contigo até a morte, Senhor. Certamente. Certamente. O padre Antônio Vieira, comentando a passagem, nota com muita argúcia o seguinte: notável filosofia é a dos nossos olhos no chorar e não chorar. Se choramos, o nosso ver foi a causa, e se não choramos, o nosso ver é o impedimento. Com estes nossos olhos, são as portas do ver e do chorar. Encontram-se nestas portas das lágrimas as vistas para entrar, as lágrimas para sair. E porque as lágrimas são mais grossas e as vistas mais sutis, entram de tropel as vistas e não podem sair as lágrimas. As lágrimas impedem-nos de ver. Sermão sobre as lágrimas. Segunda-feira da Semana Santa. Meus irmãos, os olhos servem para enxergar e para chorar. Qual é a outra finalidade dos olhos? Enxergar e chorar. Quando se enxerga, não se chora. Quando se chora, não se enxerga. Quando se chora, fica a vista embaraçada para as coisas de fora. E é por isso que choramos e somos capazes de olhar mais para dentro, porque o choro expressa algo de dentro, que está lá, preso, e às vezes saem nas nossas lágrimas. Peça a Deus a graça de chorar os seus pecados e, como Pedro, de se arrepender das vezes em que se comportou com a lógica de Satanás, rejeitando a cruz de Jesus. Não se trata de pedir cruzes. Nossa, eu não sou masoquista. Não se trata de pedir doença. Trata-se de pedir a Deus a graça de amar a cruz que Ele mesmo nos quer dar. Ora, que Deus é esse que nos dá cruz, que nos dá dor? Sim, Deus permite que choremos para crescermos. Peça isso a Nossa Senhora das Lágrimas, que no caminho do Calvário se encontrou com Jesus cambaleante, caindo, dirigindo-se a ela dizendo: Mãe Santa e bondosa, assim como correstes ao encontro de Cristo para o ajudar a erguer-se do chão, dai-me a graça e a força de abraçar a cruz que Deus me preparou desde toda eternidade. Assim, meus irmãos, estaremos caminhando com Cristo para a vitória e para o triunfo, porque se com Ele morremos, com Ele viveremos. Essa é a fé cristã. Quando se tem fé verdadeira católica, tem-se uma fé integral, completa, que não escolhe, mas abraça todo o conteúdo da revelação feita pelos apóstolos ou aos apóstolos e que eles nos transmitiram. Sabe quem é herege? Herege é aquele que acolhe no que vai crer. Ou melhor, herege é o que escolhe no que crê. E cristão é o que crer em tudo. Não escolha no que você crê.
Como é bonito ver o padre falando de felicidade, de prosperidade, de alegria. Mas eu não quero que o padre fale de dor, de sofrimento, de cruz. Abrace a Cristo inteiro, antes da cruz e depois da cruz. Christus totus. É isso em vários sentidos, inclusive no sentido de que nós fazemos parte de Cristo. Cristo todo. Totus tus. Todo. Cristo completo. Somos o corpo inteiro dele. E assim como ele morreu para então ressuscitar, também nós precisamos morrer para ressuscitar com ele. Se caímos na bravata dos apóstolos que disseram, vamos também nós morrer com ele, e depois fugimos acovardados, peçamos a Nossa Senhora das Lágrimas a graça de abraçar a cruz que Deus tem reservado para nós. Não queiramos inventar novas cruzes, já temos demais. Mas, quando a cruz enfim nos visitar, saibamos-nos abençoados por Cristo, que quer burilar em nós sua imagem e semelhança. Que beleza! Ver que nos sofrimentos, com amor, Cristo se resignou. Até quando fugiremos da cruz? Até quando você vai fugir da sua cruz? Vai fingir que ela não existe? Vai esconder dos outros? Até quando fugirás de Cristo? Porque fugir da cruz é fugir de Cristo. Precisamos notar que São Pedro está fazendo uma oração. Deus não permita. É um desejo, uma angústia, mas voltado para Deus. Averta-te a ti, Deus. Que Deus não te permita, que Deus não o permita. Porém, embora fosse uma oração piedosa, que Deus não te permita, Jesus reagiu de forma bem dura. Afasta-te de mim. Pedro está dizendo somente, Senhor, que não morras na cruz. E a resposta de Jesus a São Pedro é a resposta mais dura. Em outra passagem, Jesus chama de fariseu, raça de víbora. No Evangelho de São João, por exemplo, ele diz claramente que os judeus são filhos do diabo. É isso, meus irmãos. Nesse último dia de retiro, Jesus não chamou Pedro filho do diabo, chamou-lhe Satanás. Como chegamos a algo tão grave, como as palavras que Jesus dirige a Pedro, vai para longe, Satanás, ou afasta-te, Satanás, vá direto, Satanás, vá direto, vá direto. Qui propter nos homines et propter nostram salutem dicenditi dicelis. Para nós, homens, e para nossa salvação. Meus irmãos, a salvação aconteceu na cruz. A salvação aconteceu na cruz. O Senhor disse, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. A nossa salvação está em aceitar a cruz. Mas nós precisamos entender que a cruz é salvífica. Qualquer que seja a cruz que você carrega, tente entender que ela é salvífica. Ela vai te levar para o céu. Ela é verdadeiro caminho de salvação. Na teoria parece tudo muito claro, mas quando pegamos isso e o aplicamos à nossa vida,
começamos a enxergar que existe uma tendência no nosso dia, nas pessoas, de fazermos exatamente o que Pedro fez. Nós estamos dispostos a crer em Jesus e dizer: Jesus, vós sois a razão da minha vida. No entanto, quando a cruz nos visita de forma concreta, nossa reação é sempre a de Pedro. Ai, que dor exagerada, eu não mereço isso, eu não nasci para isso, será que Deus quer isso para mim? Há quem tenha aprendido, e não haja mais assim, mas infelizmente, a maioria das pessoas entrega-se às reclamações. Eu vou à igreja, sou um bom católico, cumpro todos os meus deveres, por que isso está acontecendo comigo? Que coisa horrível! Por que logo eu? Por que eu? Quando a cruz se manifesta em nossa vida, temos que erguer o coração para o céu e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu vim para isso. Foi para isso que eu vim. A minha cruz não me atrapalha. A minha cruz é salvadora. Foi para esta hora que eu vim. Abraçando a cruz, iremos morrer para nós mesmos. Entendamos agora: renuncie a si mesmo. Aceitar a cruz é morrer para nós mesmos. E morrendo para nós mesmos, poderemos viver para Deus. Isso é aceitar a cruz. Sejamos um pouco mais específicos, para que você não fique com a ideia confusa. Todo mundo sofre, não é verdade? É algo inevitável o sofrimento, não é verdade? Os adultos sofrem, as crianças sofrem, porém as pessoas imaturas, que não amadurecem na fé, sofrem inutilmente. Quantas oportunidades maravilhosas nós perdemos de crer espiritualmente. Cruzes magníficas, cruzes fantásticas, que se manifestam com ocasiões divinas na vida das pessoas, na minha vida, na sua vida. E nós, muitas vezes, perdemos oportunidades, porque sofremos inutilmente. O que é sofrer inutilmente? Sem fazer da dor um ato de amor e de entrega a Deus. Isso é sofrer inutilmente. Irmãos, eu vos exorto a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Pegue os sofrimentos da sua vida e transforme-os em amor. Essa é a graça que precisamos pedir a Deus hoje. Pegue os sofrimentos da sua vida e transforme-os em amor. Amém.